Vamos então dar início à nossa reunião extraordinária, portanto, informando que há 3 substituições de mandatos, portanto, a senhora Maria João Batista solicitou substituição, portanto, está a senhora Natércia Reigada, o Sr. João Reis, presidente da Luz, é substituído pelo Sr. Luís Barros, secretário, portanto, da Junta de Freguesia, está também, e o Sr. David Roque, Bloco de Esquerda, solicitou a sua substituição para a sessão, substituído pelo Sr. José Santos, também está presente. Portanto, estamos em condições de dar início aos nossos trabalhos. Saúde dos senhores membros da Assembleia e também os cidadãos que nos estão a acompanhar online, o Sr. Presidente, que entretanto também chegou, e deu entrada na mesa, portanto, uma saudação relativamente ao Dia Nacional do Bombeiro, portanto, foi no dia 28 de maio, foi ontem, e, portanto, penso que a mesa considera de aceitar esta saudação, pelo que se aceitam algumas inscrições, portanto, há algumas palavras que os membros da Assembleia queiram fazer relativamente à saudação. Portanto, o Sr. Paulo Rosário, do Grupo Obrigado, Sra. Presidente. Ora, muito boa noite à mesa, boa noite ao Sr. Presidente, aos Srs. Vereadores, aos Srs. Membros da Assembleia e a todos os que nos acompanham também. É sempre bom quando temos propostas desta natureza de saudar o nosso Corpo de Bombeiros e os bombeiros em geral. E o Dia Nacional do Bombeiro é de facto uma data importante. Existe também o Dia do Bombeiro Profissional e existe o Dia Nacional do Bombeiro, que é o dia 29 de maio, neste ano, porque todos os anos pode ser diferente. Neste caso, celebra-se tanto os profissionais como os voluntários e foi celebrado no dia de ontem um pouco por todo o país, com um grande evento em Tondela, e era bom poder dizer que Clagos também celebrou, mas aparentemente nem tanto. Não foi assinalado no município, isto até faz um pouco contraponto, uma vez que na semana anterior houve uma grande notícia a correr o país, porque o Presidente de Câmara foi a bordo de um navio de luxo, que no sábado ancorou ao largo da nossa baía, antes de seguir para Lisboa. Mas sobre o dia 29 de maio e os bombeiros não consta uma celebração, pelo menos nem sequer consta uma publicação nas redes sociais, como é bem hábito da Câmara Municipal. Todos sabemos que existe uma relação muito próxima do município com a Associação de Bombeiros Voluntários de Lagos, sobretudo a nível dos financiamentos, e espero sinceramente que o Sr. Presidente ou o seu partido que possa indicar alguma ação que tenha tido no dia de ontem também a celebrar ou a prestigiar ou pelo menos a assinalar o dia comemorativo que foi ontem. Obrigado. Sr. Rui Araújo, faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, queria desejar uma boa noite a si, todos os membros da Assembleia, Sr. Presidente da Câmara e os Srs. Vereadores e público que assiste a esta Assembleia através das redes sociais. Eu vou ser muito sucinto, é para louvar esta iniciativa da CDU, não só de homenagear os bombeiros no geral, mas em particular os nossos que prestam um grande serviço em qual nós estamos fortemente reconhecidos. Muito obrigado. Fernando Ildefonso. Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite também a todos os presentes e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Nós não podíamos estar mais de acordo com esta proposta de saudação, não só porque reconhecemos o valor e o prestígio dos bombeiros voluntários e profissionais, aqui não interessa para o caso, mas e pelo esforço e pela abnegação que manifestam sempre no seu trabalho, mas também porque temos defendido aqui os interesses dos bombeiros voluntários de Lagos, desde há 5 anos atrás, propondo medidas em benefício, enfim, do seu desempenho, do desempenho das suas atividades. E, portanto, neste sentido, felizmente, 5 anos depois foram aprovadas essas medidas que nós aqui propusemos e estamos comprometidos com eles e aqui também estamos a saudá-los com muita satisfação. É só. Muito obrigado. Carlos Saúde, faz favor. Então, boa noite, Sr. Presidente, boa noite à mesa, boa noite ao Sr. Presidente da Câmara, vereadores e ao público que nos vê em casa e a todos os presentes aqui. Pois o Dia do Bombeiro não tem dia especial, é todos os dias. E nós
temos estado aqui a Câmara Municipal, as juntas de freguesia, sempre com os bombeiros todos os dias. Passo a dizer que também no dia 5/5 foi o Dia Internacional do Bombeiro, onde também foram homenageados. Ontem também foram homenageados. Ainda há uma semana têm sido homenageados quando precisam de alguma coisa que nós podemos solicitar, apoiá-los, sempre que nos precisam. Portanto, os bombeiros têm sido sempre apoiados por nós e hoje estamos aqui, certamente iremos votar favoravelmente esta moção e esta saudação, porque merecem-nos todo o respeito e admiração. Portanto, vivam os bombeiros do país inteiro. Sr. José Manuel Freire, faz favor. Ora, então, muito boa noite, Sr. Presidente, Sr. membros da Câmara Municipal, Sr. Presidente, quem nos escuta em casa. Ao apresentarmos esta saudação, para nós não é, digamos, não é uma novidade. Nós, ao longo dos anos, temos apresentado por diversas vezes saudações e propostas em relação, portanto, aos bombeiros. Inclusivamente a própria Assembleia Municipal já aprovou por unanimidade a criação do Dia Municipal do Bombeiro, que está naquela gaveta quinta a contar de cima. E, portanto, digamos, achamos que era de toda a justiça, no Dia Nacional do Bombeiro, portanto, relembrar esta data e o papel que os bombeiros no país, e em particular os nossos, portanto, têm na vida da comunidade e no apoio e no salvamento, portanto, de pessoas e bens. E, portanto, é natural e é um dia marcante em termos dos bombeiros. Eles estão divididos por vários dias, como já foi também referido, o Dia Internacional, o bombeiro profissional, o bombeiro no geral, portanto isto, mas nós quisemos, digamos, marcar o Dia Nacional, que digamos para nós também é um dia importantíssimo, e é neste sentido que apresentamos essa proposta e agradecemos que a Sra. Presidente tenha posto à disposição dos membros da Assembleia para que se pudesse, apesar de ser uma sessão extraordinária, pudéssemos votar, portanto, essa moção. Era só. Não há mais inscrições. Portanto, Sr. Nuno Serafim, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a todos os presentes nesta Assembleia e a todos aqueles que nos acompanham em casa. Obviamente que estas moções politicamente corretas que aqui são apresentadas, ninguém as pode votar contra, é unânime, somos todos a favor, mas eu acho que mais que saudar os bombeiros é necessário valorizar e qualificar esta profissão. E em relação a isso, acho que a Câmara Municipal e esta Assembleia, mas principalmente a Câmara Municipal, tem uma responsabilidade acrescida, designadamente naquilo que são as pretensões dos bombeiros, que basta ver os comunicados da Liga para perceber o que está em falta e aquilo que durante estes últimos anos, designadamente estes últimos 10 anos, estes últimos 7 anos, tem acontecido. E então temos que falar, sem dúvida, da falta de enquadramento salarial dos bombeiros voluntários, a questão da descontinuidade dos pagamentos devido pelo setor da saúde, que é uma das razões pelas quais a maior parte dos corpos de bombeiros não tem perde alguma capacidade financeira, e a falta de ajuda nos preços dos combustíveis, que, por ridículo que pareça, os bombeiros, há muito que pedem e que o Governo recusa-se a dar. Nesse sentido, mais que vir para aqui falar de sítios comuns, acho que devemos todos lutar e prestar o nosso esforço para tentar valorizar e qualificar esta profissão tão nobre que existe e que tão maltratada tem sido nos últimos anos. Nesse sentido, o PSD, e eu, obviamente, aquilo que esperamos é que cada vez mais seja possível dar melhores e mais condições aos homens e às mulheres que, ao fim e ao cabo, dão o corpo ao manifesto e vestem a farda dos bombeiros em Portugal. Não há mais intervenções, portanto, Sr. José Manuel Freire. Era para dizer que no texto da saudação, muito daquilo que foi dito agora, parece que foi novidade, vê no texto da saudação. Portanto, é uma questão de ler o texto da saudação, que essas preocupações, que não é só saudar por saudar, essas preocupações que foram agora transmitidas pelo Nuno Serafim, estão no texto da saudação. Era só, Sr. Presidente.
Portanto, não há agora mais inscrições, portanto, fizemos então a apreciação do documento desta saudação. Portanto, foi uma saudação apresentada pelo Grupo Municipal da CDU, que foi distribuído. Eu peço à senhora, portanto, à nossa primeira secretária, para ler o texto, para lembrar, portanto, o final. Final. Sim, sim. O final da saudação. O final da saudação. A alma da saudação. Diz o seguinte: por ocasião do Dia Nacional do Bombeiro, que se comemorou ontem, a Assembleia Municipal de Lagos, reunida em sessão extraordinária no dia 29 de maio de 2023, delibera assinalar esta data, saudar, expressar a sua homenagem a todos os bombeiros voluntários de Lagos e, por intermédio, todos os bombeiros portugueses e, de forma particular, aos vitimados no exercício da sua missão, fazendo votos para que sejam finalmente dados os verdadeiros passos necessários para a sua dignificação e valorização. Vamos então agora passar à votação desta saudação. E quem vota contra? Penso que não vale a pena correr as bancadas. Quem se abstém? Quem vota favoravelmente? Portanto, votamos todos os membros da Assembleia, portanto, votam favoravelmente portanto, esta saudação aos bombeiros. Foi aprovada, portanto, por unanimidade. Dia Nacional do Bombeiro. Foi aqui. Posto isto, passamos ao ponto 1. Ao ponto 1, que tem a ver, também já não é novidade, já esteve na última reunião, como todos nos lembramos, é a apreciação e votação da assunção do compromisso plurianual. Portanto, a Assembleia Municipal terá que se pronunciar sobre a assunção do compromisso plurianual referente à aquisição de serviços de higienização de equipamentos de deposição de resíduos sólidos urbanos. Senhor Presidente, portanto, é da parte da Câmara. Já cá tinha estado, já tínhamos discutido, de qualquer maneira estamos na disposição, portanto, o documento foi retificado, de qualquer maneira o vereador Bandarra pode também acompanhar aí o ponto para alguma questão, alguma dúvida, que ele é que acompanhou o processo. Alguma questão, disponham. Doutor Rui Araújo, faz favor. Tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Minha pergunta é em que reunião de Câmara é que este documento foi retificado? Porque o documento que veio à última Assembleia e que foi retirado foi o que foi aprovado na reunião de Câmara. Muito obrigado. Paulo Rosário, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, faz 2, 3 semanas que esta Assembleia Municipal foi solicitada para votar um ponto 20 da Câmara Municipal, contendo uma parte da documentação errada. A Presidência não reparou na falha. Na reunião de Câmara em que este documento foi aprovado, ninguém reparou na falha. Na Assembleia Municipal, o Partido Chega reparou, sugeriu que o Presidente de Câmara retirasse o ponto e tratasse de colocar a documentação em ordem. Levantaram-se uma série de opiniões. O Sr. Presidente disse que não se oporia, mas que seria uma completa desnecessidade de tirar o ponto, que a diferença do documento para o corrigido era nenhuma, tirando a designação, e que o documento seria um copy-paste que, se viesse sem nome até, não teria qualquer problema. A bancada do Partido Socialista ainda propôs que se admitisse como um lapso e se alterasse o documento vindo da Câmara Municipal, mas o Sr. Presidente da Câmara acabou por retirar o ponto em discussão. O Sr. Presidente também assumiu algo importante, que foi assumir que, caso a documentação tivesse, de facto, ido errada também para a reunião de Câmara, que aprovou, que se faria a retificação em reunião de Câmara e depois, então, seria mandado para aqui a Assembleia Municipal. Ora, como não houve nenhuma retificação em reunião de Câmara, a primeira pergunta que só poderíamos fazer é uma muito simples, mas muito importante para este órgão, que é, neste ponto que estamos a apreciar, se é esta a documentação apensa que foi verdadeiramente submetida e aprovada na reunião de Câmara de 22 de março para ser remetida a esta Assembleia Municipal. Porque ou é ou não é. E é que é mesmo muito simples, Sr. Presidente. Se afinal na reunião de Câmara de 22 de março a documentação estava certa, era esta, então significa que na reunião da Assembleia de há 3 semanas, quando o Chega apontou incongruências à documentação recebida por todos os deputados, afinal havia muitas mais diferenças do que aquelas que o Sr. Presidente queria fazer crer. E a tal completa desnecessidade era afinal necessária.
é que não é só a designação do procedimento, Sr. Presidente. É um programa de concurso completamente diferente. São artigos suprimidos, são artigos alterados para pedir alvarás nas propostas, são textos de artigos alterados, são critérios de desempate que antes não haviam, são anexos que não existiam e outros anexos que agora estão suprimidos. Isto numa leitura de 3 minutos. O Sr. Presidente ainda consegue dizer que os seus programas de procedimento são copy-paste e que nada mudaria se tirassem a designação e fosse só uma minuta em branco? Obrigado. Mais alguma intervenção, portanto, por parte da Assembleia Municipal? Não? O Sr. Presidente quer fazer alguma intervenção? A Assembleia Municipal, no desempenho das suas funções, tem que votar, apreciar e votar a assunção do compromisso plurianual. Este compromisso plurianual, portanto, poderia ter vindo à reunião da Assembleia Municipal sem ser acompanhado de alguma documentação. Portanto, nós temos que ter em conta que a Assembleia Municipal, portanto, tem como função apreciar e votar a assunção do compromisso, e este compromisso é plurianual. E daí, portanto, ser chamada a apreciar e a votar essa obrigação. Portanto, este compromisso plurianual é assumido, portanto, com votação da Assembleia Municipal. Pois, aquilo que foi dito na última reunião, que eu volto a dizer nesta, e volto a dizer que a última coisa que eu quero é que a Assembleia fique com quaisquer dúvidas sobre todo e qualquer procedimento, porque há uma das coisas que nós temos evoluído e muito no sentido de garantir que os procedimentos são procedimentos que cumprem sempre toda a legislação em vigor e, acima de tudo, que conseguem garantir, como até hoje tem sido possível garantir, muita facilidade na obtenção de visto do Tribunal de Contas, que até hoje temos conseguido sempre esse feito sem quaisquer recomendações de maior e também toda e qualquer dúvida sobre qualquer tipo de transparência. Pronto, isso é ponto assente, que pode eventualmente existir, como existiu na outra vez, essa dúvida sobre o programa de concurso, não o caderno de encargo, mas sobre o programa de concurso, que eventualmente possa ter sido no meio de muitos, porque é óbvio que a Assembleia nem sempre tem noção do que a Câmara Municipal faz e do nível e da quantidade de procedimentos que os serviços da Câmara Municipal fazem e no meio de tantos que fazem, que são muitos, podem ter bem a certeza disso, eventualmente meter, imprimir e juntar aos procedimentos um ou outro documento menos correto é normal e só não erra quem falha, ou melhor, só não erra quem não trabalha e só falha quem efetivamente trabalha e trabalha muito, que é o caso dos serviços do município. Pronto, daí que possa ter acontecido essa situação e na verdade, terem sido feitos vários programas de concurso e vários cadernos de encargos e, entre as várias impressões e o juntar aos processos, terem metido 2 iguais num deles e tenham isso induzido eventualmente na reunião de Câmara e depois ter, obviamente, vindo para a Assembleia Municipal. Mas com isso, volto a dizer, não é que queiramos que assim fosse, é porque acontecem erros e para as várias mãos por onde possa ter passado, aconteceu o que eventualmente acabou por acontecer, como foi dito na outra vez. Pronto, isso para que não haja quaisquer dúvidas, porque o garanto que nada falha no município não acontecerá, porque, como disse, a Câmara faz umas centenas de milhares de processos pelos vários serviços durante todo o ano e eles passam, na verdade, por muitas mãos, mas por serem muitos e por ser muito trabalho, podem acontecer algumas situações menos corretas. Portanto, isto para dizer aquilo que aconteceu na outra semana, que volto a dizer que não era por aí, não era por aí, e independentemente, e volto também a dizer isso, que independentemente da Assembleia Municipal só ter, que é assim, é a lei que o diz, ter que garantir a aprovação por se tratar de uma despesa plurianual e não estar nas atividades mais relevantes, se tivessem, nem sequer viria aqui, teria só uma única vez na proposta de orçamento e no PPI, e nem sequer viria cá, porque era aprovado só numa única vez.
E um bom exemplo é esse, nos mais relevantes, por exemplo, não temos a limpeza urbana, que é plurianual, ela nem sequer vem cá, e é um valor, se calhar, 4 ou 5 vezes mais elevado do que este. Mas pronto, isto para dizer que aquilo que disse na semana passada, repito, acho que era uma questão de pormenor, mas como havia essas dúvidas todas, nós retirávamos. Portanto, eu depois não acompanhei o processo, sei que o processo foi para os serviços, e os serviços aquilo que fizeram, pelo que percebi, entenderam que estava tudo em condições e remeteram os documentos corretos para cá. O caderno de encargo estava ok, o que eventualmente estaria menos correto era o tal programa de procedimento onde define, e volto a dizer, na sua grande maioria das rúbricas dos artigos, melhor dito, é quase tudo igual, e depois, obviamente, que uma outra situação é que diverge, mas são muito poucas, ao contrário também do que o deputado do Chega diz. Se for ver, eles são 20 ou 30 artigos, e se for ver, se calhar 2 ou 3 é que são diferentes, que é na designação, é obviamente o objeto, né, ou os documentos constitutivos, porque na verdade é um procedimento diferente, diverge de outro, logo os documentos para entregar são relativamente diferentes, mas para além disso muito pouco mais ou eventualmente o modelo de avaliação aplicado, também que pode ser uma fórmula 1 vezes X ou 1 vezes Y, mas que também acho que na Assembleia, não tendo eventualmente vamos lá, não percebendo a complexidade do tipo de procedimento que está aqui, nem sei se irá discutir ou não, mas de qualquer maneira aquilo que aqui está, ao contrário do que diz, e volto a afirmar, tirando aqui 2 ou 3 artigos, todos os outros no programa de procedimento são exatamente iguais, porque é assim que é para ser, os artigos todos são praticamente decifrados da lei, e é isso que tem que ser aqui classificado, e depois muda-se 3 artigos em 32, são 3 ou 2 em 32. Pronto, para aí quando eu disse e que tentei desvalorizar na altura, volto a desvalorizar neste momento, apesar de não me importar, como não me importei na altura, de tirar para que não existissem quaisquer dúvidas e voltarmos a meter o documento correto. Pronto, como vos disse, a informação da Assembleia foi para os serviços que organizam o processo e os serviços entenderam que estava tudo em condições e remeteram o documento correto para a avaliação por parte da Assembleia Municipal e deram o processo como ok. Pronto, foi esse o procedimento. Pronto, e, como disse, não sei se o vereador Bandarra acompanhou mais de perto, se não, eu obviamente não apanhei mais nada desta informação, porque os serviços trataram de repor as pseudos inconformidades ou desconformidades que foram encontradas e, para que não existissem dúvidas, substituíram, e volto a dizer, se quiserem meter isto ao lado do que tinham, muda o rodapé, muda o cabeçalho, melhor dito, e mudam 3 artigos e pouco mais. Acho que para aquilo que é importante, e volto a dizer, para aquilo que é importante, que é o objeto e as periodicidades, que obviamente que a Assembleia também, entre aspas, discutindo, opina, mas não delibera sobre se a gente está a ir para as ruas todas ou estamos a fazer com a periodicidade, não delibera sobre essa parte, mas acho que é importante discutir também para ficarem informados do que vai acontecer. Agora, acho que essa informação estava no programa anterior e era suficiente para discutir o ponto, estava o valor, estava as periodicidades, estava os sítios onde era para ir, estava a ficar o corpo do trabalho era conhecido, estas questões de pormenor, mas nada como ter o rigor todo, e acho bem que assim que assim seja, não é para que não existissem dúvidas, estava correto, e os serviços que acompanham, no caso do Serviço de Aprovisionamento, entenderam fazer a correção à incorreção que existia no documento da Assembleia e substituíram. Sr. Nuno Serafim, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que esta desvalorização sobre a dimensão do problema deste ponto, dada pela Sra. Presidente da Assembleia, referindo-se a que isto é apenas o compromisso que tem que votar, e o Sr. Presidente a dizer que o problema são só 2 ou 3 artigos de uma coisa que foi aprovada na Câmara que está toda errada, acho que é completamente de uma opacidade que me deixa de alguma forma aqui um bocado a tremer. Se isto é num documento sem importância, imaginamos os outros que têm importância. Se esta desvalorização do facto de nós estarmos na Assembleia Municipal ter que aprovar um ponto sobre a assunção de um compromisso, e muito bem dito pela Sra. Presidente da Assembleia, compromisso esse com base num documento que foi aprovado na Câmara Municipal que não existe,
está mal aprovado, que não foi retificado e que a Câmara Municipal volta a trazer a esta Assembleia e desvalorizar isto e dizer que isto está tudo bem, que foi um pequeno lapso, eu acho que há algo errado aqui na Assembleia e na função da Assembleia. Porque um dos principais garantes que esta Assembleia tem que cumprir é o da legalidade. E nós não podemos afastar o conhecimento que tivemos de que houve um documento que estabelece um compromisso plurianual, que foi aprovado na reunião de Câmara, mal aprovado, até o Sr. Presidente ainda há bocado disse claramente, tem o título mal e tem 2 ou 3 artigos que estão errados, esse documento ainda não foi alterado, e agora a Câmara Municipal ou os serviços da Câmara juntam uma série de documentos, devem ser documentos privados, devem ser documentos dos serviços, porque não são documentos públicos, não são documentos que tenham ido à Câmara Municipal para ser aprovados, ora eles não existem nem podem ser aprovados para esta Assembleia. Mas que raio de documentos é que a Assembleia tem que aqui aprovar? O que é que vocês enviaram? O que é que os serviços enviaram para a Assembleia Municipal? Se o documento que os serviços enviaram para a Assembleia Municipal não passou em reunião de Câmara, esta Assembleia não tem sequer legitimidade nem capacidade para votar o documento, nem para votar qualquer ponte que tenha como base esse documento. Então como é que a gente vai votar como é que é, Sr. Presidente, o compromisso? Vamos a votar o compromisso, que tem como base um documento legal, que foi votado. Se esse documento que a Câmara está agora, que o Sr. Vereador Luís Bandarra, ou os serviços a que ele está responsável, nos envia, não foi à Câmara Municipal, qual é o compromisso que nós estamos a votar? Não é nenhum. Se o documento não foi alterado, não foi aprovado em reunião de Câmara, o que é que estamos aqui a votar? Eu acho que, de uma vez por todas, acho que tem que se dar, de alguma forma, temos que dar alguma razoabilidade e alguma veracidade àquilo que é trazido a esta Assembleia, não é? Mandar os documentos deixa lá ver, faltava ali, estavam uns artigos mal feitos, faz lá um copy-paste e manda lá isso agora bem. Eu acho que não é essa a função da Assembleia, Sr. Presidente, e eu considero, aliás, tomamos todos conhecimento direto das palavras do Sr. Presidente, eu acho que o Sr. Presidente da Assembleia só temos uma coisa a fazer, é retirar este documento, porque este documento não está em condições de ser votado. Fernando Ildefonso, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. É óbvio que esta argumentação que aqui ouvimos é inequívoca e nós estamos aqui a aprovar documentos, não é apenas o compromisso plurianual que se baseia em documentos. Ora, era como se estivéssemos a aprovar um cheque em branco, quer dizer, é plurianual, mas o quê? Há um documento que é uma base de trabalho e esse documento não está correto. Alegadamente terá ido aos serviços técnicos e devolvido diretamente para a Assembleia Municipal, sem passar pela reunião de Câmara. Ora, a reunião de Câmara, obviamente que terá que aprovar essas alterações. Obviamente que, se não o fizer, recai sobre um documento, mais uma vez, que saltou de graus de legalidade. E lembro aqui que isto já aconteceu no passado, Sr. Presidente, quando tentam desvalorizar estas falhas, que são normais, ninguém está a questionar que só falha quem faz e tudo isso é muito correto, mas por isso é que há equipas técnicas, por isso é que há equipas de revisão de documentos, por isso é que antes de chegar aqui devia haver um escrupuloso trabalho de apuramento dos dados que se introduzem, das estruturas dos documentos, etc. Aqui, de facto, houve o artigo 4º, que foi suprimido, e as alíneas passaram para o artigo 3. Houve aqui algumas alterações, sim. Agora, o tentar vulgarizar isto, fazendo passar a ideia de que isto é uma coisa corriqueira, não é, Sr. Presidente, não é. E lembro-lhe que aquele erro que detectámos aqui num concurso de limpezas que importava em cerca de €500 mil e que foi aqui identificado por nós, também era uma coisa banal. Na altura tentaram descartar essa possibilidade, era uma coisa banal. Ora, a sua argumentação de há pouco é muito estranha, porque ainda bem que temos compromissos plurianuais, porque os documentos vêm à Assembleia. Agora imagina que eles não vêm. Portanto, nós aqui não somos uma equipa técnica de revisão. Nós estamos aqui a trabalhar com documentos. E esses documentos têm que vir avalizados. E, portanto, não é o caso. Parece-nos muito estranho e eu acho que aqui há que reconhecer novamente a humildade e levar o documento para ser aprovado em sede de reunião de Câmara e regressará à Assembleia nos melhores moldes possíveis. Mas eu gostaria que não se fizesse disto uma cultura, porque isto já não é caso único. E, nesse sentido, peço também a reponderação desta situação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Mais alguma intervenção por parte da Assembleia Municipal? Paulo Rosário, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Eu até estava a dar o benefício da dúvida. Eu ainda ia julgar que, afinal, o lapso tinha sido nos documentos enviados à Assembleia Municipal e que na reunião de Câmara estava aprovado o documento certo. Mas se realmente na reunião de Câmara foi aprovado um documento e agora está-nos a ser remetido um documento diferente, com uma parte diferente, então isto é aqui uma coisa muito mais grave do que sequer foi aqui falado. Um lapso. O Sr. Presidente é que assumiu isto, Sr. Presidente. O Sr. Presidente disse que caso a documentação tivesse sido errada para a reunião de Câmara, que a aprovou nessa reunião de março, que se faria a retificação em reunião de Câmara e só depois seria mandado para aqui. Ora, acontece que não foi nada à reunião de Câmara. Alguém decidiu alterar um anexo e remeter exatamente a mesma documentação, mas com esse anexo alterado, à mesma Assembleia. E nós começamos a ficar com dúvida. Então, se um documento que é para remeter à Assembleia Municipal por uma segunda vez, depois de ter encontrado falhas, vai errado no procedimento, então o que é que previne de irem documentos errados para anúncio, irem documentos errados para o Tribunal de Contas, para visto prévio? Nós ficamos com menos confiança de que os documentos estão realmente certos. E dá-nos mais trabalho ainda porque vamos ter que analisar melhor os documentos que aqui chegam, uma vez que não são analisados antes de serem remetidos. Obrigado. Sr. Presidente. Bem, vamos lá tentar esclarecer. Em primeiro lugar, querem pôr isto em causa, mostra, infelizmente, que não conhecem minimamente a Câmara, nem os profissionais da Câmara. Mas também acho que é muito normal, e é muito normal, por algumas questões que são colocadas, essa questão, e querer agora meter tudo em causa, mostra bem o desconhecimento que tem da qualidade dos quase 1.000 ou os mais de 1.000 funcionários que o município tem. Porque, na verdade, grande parte destes procedimentos não é o Executivo querer sair da sua responsabilidade, pelo contrário, que sou eu sempre o responsável de tudo, mas podem crer que a Câmara Municipal tem dos melhores profissionais que há. Outra das questões, também para ver se a gente se entende, é que quem aprova a abertura do procedimento de concurso sou eu. A Câmara Municipal não aprova nada. A competência é minha, fui eu que abri o procedimento, o concurso vai para a rua, porque eu autorizo. E vai à Câmara Municipal uma informação para que seja remetida à Assembleia Municipal para o plurianual. Pronto, para que se esclareça, não é a Câmara que aprova a abertura do concurso, sou eu. Sou eu que tenho a competência delegada ou direta e sou eu que autorizo a abertura. E a partir desse momento, das duas uma, ou os serviços agora encontraram alguma imprecisão e fazem uma informação a retificar e o programa e o concurso fica limpinho e na Câmara não tem que lá ir mais nada, ou no limite pode ir só para conhecimento, para que não haja dúvida, apesar de o princípio que tivemos para a Câmara Municipal, que é aquele que temos para a Assembleia Municipal, porque podíamos pegar uma informação com três parágrafos lá e dizer está este procedimento para abrir e tem que ser remetido de acordo com o 197, que é o Código da Contratação Pública, para a Assembleia Municipal, é meio milhão de euros, 300 aqui, 100 mais 100 nos anos seguintes. E a Câmara aprovava, sem mais nenhum tipo de informação, e depois era remetido também para a Assembleia no mesmo conteúdo, sem o pacote inteiro ou parcialmente com o pacote inteiro. Pronto, isso para que seja esclarecido. Pronto, e daí que quando querem meter em causa já o procedimento e tudo mais, é não estarem a ver o correto. E não há desculpa para isso, porque na verdade essa informação está cá. Quem tem que aprovar, e se não houvesse plurianual, volto a dizer, ficava só comigo e com os serviços, nem sequer ir à Câmara Municipal, nem vir à Assembleia Municipal. Como há esta situação de ser plurianual, mais do que um ano, a lei dos compromissos, até que seja mudada, é assim que está. A outra questão foi, imagina se não viesse aqui. Se não viesse aqui era exatamente igual, porque pode crer que não seria por aí. Acho que quando a Assembleia pensa que é assim que faz o seu trabalho, pois também vos digo, acho que é no conjunto, e querer pensar que é a Assembleia que vai substituir os serviços técnicos no rigor que eles têm, também desculpem lá, volto a dizer e volto ao princípio, que é querer desvalorizar os serviços técnicos que aqui estão. Mas pronto, para esclarecer novamente, a Câmara não aprovou a abertura de procedimento nenhum. Quem aprova o procedimento de abertura foi a Câmara Municipal, na pessoa do seu Presidente que tem a competência, e a única coisa que a Câmara fez existe ali uma despesa que é de X, tanto num ano, mais tanto no outro ano e mais tanto no outro ano, e foi aprovado e foi remetido
para a Assembleia Municipal. E vai um conjunto de anexos que a gente mete todos, que é para que não haja quaisquer dúvidas, nem na Câmara, quer na Assembleia Municipal, e é assim que fica. Ou seja, o que a Câmara Municipal aprovou foi uma despesa em 3 anos. E o que a Assembleia Municipal tem que aprovar é uma despesa em 3 anos. Não é o programa de concurso, nem o programa, nem o caderno de encargos, porque isso é competência minha. Sou eu que aprovo o procedimento de concurso, o caderno de encargos, o júri e tudo mais, de acordo com a informação técnica. E à Câmara vai, vamos lá, a decomposição por anos e a Assembleia é a mesma coisa. O que é que a gente transmite à Câmara e transmite à Assembleia? O máximo de informação possível para não haver dúvidas. Havia um papel que foi à Câmara indevidamente, podemos mandar para lá para conhecimento e vê a Assembleia mal, como houve essas dúvidas todas, como obviamente não queríamos que existissem quaisquer dúvidas, para não pensarem que havia o que quer que fosse, no princípio de transparência que temos e de rigor, mandamos para a Assembleia Municipal para poderem votar em concreto. Agora, volto a dizer, a responsabilidade do procedimento é meu, a Câmara não abriu procedimento nenhum, foi o Presidente de Câmara que abriu, está aberto e está em vigor, a aguardar só a deliberação. Por isso, voltar a tirar, acho que não concordo, porque é um simples preciosismo, volto a dizer, que foi importante esclarecer, uma vez que foi anotado, não vai mudar em nada, posso ter a certeza, e é quase que devolvi essa pergunta para as grandes dúvidas da Assembleia, com estes 3 esclarecimentos, agora estão confortáveis para votar. Aquilo que é que vai ser determinado, já sei o nome correto do procedimento e já sei quais é que são os critérios de desempate, pronto, e agora com isto já consigo votar. Pronto, volto a dizer, se tentei valorizar um bocadinho na altura, e valorizo, porque eu também não gosto de que hajam erros, mas volto a dizer, só não erra quem não faz. O que foi pedido aos serviços foi para ver o que é que era necessário fazer, eles mandaram para cá, eventualmente poderão mandar também para a Câmara, se ainda não mandaram, para ficar como conhecimento, mas não vai mudar nada, porque a deliberação da Câmara não é sobre se o caderno de encargo está bem, porque isso aqui aprova e já o aprovei há mais tempo, e vocês têm aqui, é uma questão de o terem visto, se é que leram aí o despacho que está, o despacho sobre a informação 6310, é que diz abertura de procedimento, assinado por mim, o valor que está definido, o período, aprovei o procedimento e o caderno de encargos e o júri. E deleguei no júri o procedimento de prestação de esclarecimentos a que se refere e nomeei o gestor de contrato. Isto sim é que dá abertura ao procedimento. Se no documento que está aqui anexo a esta informação se está incorreto, vai ser retificado, e ver que uma informação para mim ou ficou logo bem na altura, e à Câmara o que foi estas cópias todas que foram juntas, em vez de ir um quadro de resumo, como também não vem para aqui nenhum quadro de resumo, que é para que não haja quaisquer dúvidas, e para vocês também poderem encontrar um erro ou outro para haver diálogo. Foi o que se fez. Encontrou-se, devolveu-se, está esclarecido. O Presidente já tem 1 minuto e já 17 segundos. Nuno Serafim, faz favor. Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente, está um bocado nervoso a explicar isso. A gente já sabe que temos 1000 funcionários e, em momento algum, nenhuma bancada aqui falou dos funcionários, mas o Sr. Presidente parece que desconfia. Falou tanto de funcionários, deve desconfiar dos 6 funcionários. Ninguém aqui falou de funcionários, falamos de 2 artigos e de um cabeçalho. O Sr. Presidente transforma isso em funcionários, faz lembrar um ex-presidente da Câmara, quando estava um bocadinho apertado, começava a falar nas criancinhas. E as criancinhas serviam para tudo aqui em Lagos, as criancinhas para uns, os funcionários para outros. Não, Sr. Presidente, é uma competência que não é sua, a competência da Câmara Municipal. O artigo 33, número 1, a linha F, é uma competência da Câmara, que, em virtude dos senhores terem maioria absoluta, utilizam um mecanismo, não é sua, é da Câmara e está delegada em si. Os senhores não podem entrar em diálogo. Sim, Sr. Presidente, não estou a entrar em diálogo. Estou a fazer a minha intervenção. Está delegada em si. O facto de ela estar delegada em si não significa que ela seja sua. Ela é da Câmara Municipal. E agora, isso é que seria interessante, Sr. Presidente, quer dizer, o Sr. Presidente abre um procedimento, pode abrir, como disse, com competência delegada, apesar de estar sujeito a comunicar e informar os outros vereadores se pedido para isso, aprova projetos, programas de concurso, cadernos de encargos, de adjudicação, tudo o que disse. E então o senhor engana-se e manda a lista telefónica de aljuro. Até está lá a lista telefónica de aljuro, ninguém precisa de mandar a lista telefónica de aljuro. Claro, o concurso da empreitada, mas é a lista telefónica de aljuro. E está tudo bem, não se muda nada. Não, as coisas não são assim, Sr. Presidente. Aquela informação entrou dentro de um circuito, que é o circuito público da Câmara Municipal, foi à Câmara Municipal, vê à Assembleia Municipal, aquele documento existe, aquele documento foi elaborado pelos serviços, foi com base naquele documento que os vereadores
Os seus não, que a gente já percebeu que eles não leem isso, não precisam de ler. Mas foi com base naqueles documentos que os vereadores da oposição tomaram uma posição para votar o assunto, e a gente aqui estamos a votar o compromisso, o mesmo compromisso plurianual, é com base na documentação que nos é enviada, estamos a votar com base num documento que afinal nunca existiu, ou existe, ou ninguém ainda percebeu em que medida é que ele anda aqui a circular. Agora, aquilo que eu acho que seria razoável, Sr. Presidente, teria sido na última reunião de Câmara, e não vejo qual será o... Eu até percebo qual é o problema, dos serviços. Até consigo entender a forma como os serviços pensam. Mas não percebo qual é o problema, tendo este caso sido levantado. Os serviços da Assembleia Municipal remeteram-lhe a informação, o Sr. Presidente esteve cá. Qual seria o problema de ter informado a Câmara Municipal e retificado isto? Não estávamos a ter esta conversa, teria tudo sido feito de acordo com aquilo que acordamos na última Assembleia Municipal, mas não. Vê um documento completamente diferente. Para nós, os vereadores, o meu vereador não teve conhecimento desse documento que o senhor agora mandou para a Assembleia Municipal. Não sei se o vereador da CDU teve conhecimento. Quer dizer, e andamos aqui, quer dizer... Não, o meu vereador não teve conhecimento deste documento, teve conhecimento do documento que foi para a Câmara, acho eu, que foi aquilo que foi votado, do compromisso. E eu acho que, em todo o caso, Sr. Presidente, essa forma do Sr. Presidente ver as competências delegadas como suas é demonstrativo da forma como os senhores olham para isto. Isto parece que é vosso. Os senhores fazem o que querem disto. O jogo é vosso, a bola é vossa, e então vocês jogam como querem. Mas acho que não, acho que há limites. E estes limites não é desvalorizando isto. Não, é apresentando, é ratificando o documento, reenviando o documento às diversas entidades, publicá-lo em reunião, em ata, e nós votarmos os assuntos. Assim, de outra forma, parece-me que a nossa presença aqui até é desnecessária. Se cada vez que acontecer um erro... não servir para nada, isso não importa, pode seguir. Não me parece que seja a forma de estar aqui, tanto na Assembleia como na Câmara. Mais alguma intervenção por parte da Assembleia Municipal? Não havendo, portanto, nós... Paulo Rosário, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Por esta última intervenção do Sr. Presidente da Câmara, nós ficamos a perceber melhor qual é o estado de espírito com que é gerido os procedimentos e os documentos que são propostos à Câmara. Ninguém falou em abertura de procedimento, pelo menos da minha parte não ouviu falar em abertura de procedimento. Falamos aqui num ponto, e num ponto que o Sr. Presidente tinha assumido que se a documentação tivesse sido errada, à reunião de Câmara seria retificada na reunião de Câmara para vir para cá, seria a lógica. E, aliás, isto nem tem assuntos. Isto, quando uma pessoa apresenta um documento e esse documento é-lhes dito que está errado, ou assume que está errado, ou não assume que está errado. Se assume que está errado, é dizer, meus amigos, não se preocupem, isto vai voltar para trás, vai ficar certinho e vai para aqui em condições. Não é preciso ficar uma hora numa reunião, outra hora noutra reunião, a tentar desculpabilizar, a tentar ir buscar outros assuntos, a desvalorizar, porque são documentos que não são relevantes. Mas quem é que decide os documentos que são relevantes e os que não são relevantes? É a informação dos serviços que diz o preço? É a informação dos serviços que diz, que recomenda qual é o procedimento? É o anexo que diz quais são os contentores que é para lavar? Quem é que decide o que é relevante e o que não é relevante? O que pode ser diferente e o que não pode ser diferente? Também é o Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu já elaborei vários programas de concurso e cadernos de encargos, e sempre que isto tinha que fazer, eu tinha muito cuidado com o texto. E porque sabia que quem estivesse acima de mim ia ter que se responsabilizar se caso houvesse alguma incongruência, que isso acontece, não temos dúvidas sobre isso. Eu só peço um bocadinho mais de rigor e humildade em assumir as coisas e fazer as coisas como deve ser. Se nós não queremos que a Assembleia discuta errozinhos, pequenos ou grandes ou maiores, nos documentos que são enviados, então não envie documentos com erros. É simples. Mais alguma intervenção? Sr. Carlos de Saúde, faz favor. Bem, temos estado calmos e pacientes a ouvir tanto a oposição como o Sr. Presidente da Câmara e as suas explicações. Ficamos a saber que estamos a votar um compromisso plurianual. Não há alteração das verbas. Portanto, o Sr. Presidente assumiu aqui que as pequenas alterações
não vão contra o que já está aprovado em reunião de Câmara. Como tal, o Partido Socialista sente-se confortável, votando favoravelmente a este documento. Não há mais intervenções, portanto, e a mesa nós pomos o documento à votação, com base que, de facto, não há alteração de verba, no valor da verba, e não há, certamente, no nosso entendimento, qualquer risco, portanto, na votação deste documento. Aliás, na última reunião da Assembleia Municipal, nós tivemos duas outras decisões da assunção de compromisso plurianual. Os documentos vieram devidamente instruídos, como é hábito e como é cultura da Câmara Municipal, e, portanto, houve esta situação que consideramos ultrapassada e, neste momento, portanto, vamos pôr à votação este ponto da aquisição de serviços de higienização de equipamentos de deposição de resíduos sólidos urbanos, compromisso plurianual. É um compromisso plurianual. Nós estamos na votação, não há mais intervenções. Portanto, quem vota contra esta decisão do compromisso plurianual, da assunção deste compromisso plurianual, Chega. Quem vota contra? Chega, PSD, LCF, PS, CDU, Bloco de Esquerda. Quem se abstém? LCF, PS, CDU, Bloco de Esquerda, portanto, vota favoravelmente a bancada do Partido Socialista, da CDU e do Bloco de Esquerda. E a votação. Portanto, a proposta é aprovada por maioria, portanto, com... Qual é? É isto. 19 votos favoráveis, 2 abstenções e 4 votos contra. Portanto, é o resultado, portanto, desta votação. A senhora Ana Paula Viana, faz favor. Ora, boa noite a todos. Queríamos só apresentar uma declaração de voto. A CDU votou a favor, porque o que a Câmara deliberou foi remeter o processo para a Assembleia Municipal para a aprovação e assunção de compromissos plurianuais. Portanto, o que estamos a aprovar é o plurianual e não o concurso. Sr. Nuno Serafim, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD votou contra este ponto porquanto seria impossível, nesta data, afastar o conhecimento da aprovação de um documento diferente na Câmara Municipal daquele que vê ser apresentado na Assembleia Municipal. Nesse sentido, consideramos que o procedimento não tem as condições necessárias para ser votado na Assembleia, tendo votado contra o mesmo. Declaração de voto é, portanto... Sr. Paulo Rosário, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Uma vez que nem sequer discutimos o teor do ponto e havia muito mais para dizer do que a legitimidade de votar o ponto, nós, não havendo outra opção, obviamente iremos apresentar uma declaração de voto por escrito. Obrigado. Antes de dar a palavra ao Sr. Rui Araújo, eu interpretei a declaração de voto do Sr. Nuno Serafim como uma declaração de voto do Grupo Municipal. Portanto, é uma declaração de voto irei individual. enviar uma declaração de voto individual, se for caso disso. Mas eu irei enviar uma declaração de voto. Até porque não considero que foram ultrapassadas, ao contrário do que o Sr. Presidente disse, a situação. Considero que nós votamos uma deliberação que não está correta e tenho dúvidas sobre a legalidade da mesma. Por isso é que votei contra, mas eu irei apresentar por escrito. E as dúvidas esclarecem-se. Eu, neste momento, também fiquei com dúvida que também vou esclarecer em relação às declarações de voto. Portanto, a ideia que eu tenho é que a declaração de voto é de grupo, a não ser que seja no sentido contrário ao voto do grupo. Mas
É de vencido. Neste caso, a minha votação foi vencida, tenho direito a apresentar a declaração de voto. Muito obrigado. Sim, é um assunto, portanto, é um assunto que é para esclarecer. A minha declaração de voto vai ser nesse sentido, de me livrar da responsabilidade individual que eu acho que quem votou a favor tem. E quem se absteve também. Senhor. Mais alguma declaração de voto? De grupo ou individual? Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para informar que a minha intervenção serve como declaração de voto, uma vez que está em causa, de facto, esse compromisso plurianual, mas ele radica num documento que não foi devidamente apresentado. E, nesse sentido, a nossa abstenção é a forma de justificarmos uma posição duvidosa acerca do procedimento que foi feito. Muito obrigado. Não há mais dúvidas? Não há mais questões? Portanto, passamos para o segundo ponto da ordem de trabalhos de hoje, que tem a ver com a isenção de pagamento de taxas pela instalação e funcionamento de recinto improvisado, recinto provisório e licença especial de ruído em evento da Galáxia Aprumada Limitada. Sr. Presidente, esta isenção, faz favor de apresentar. Aqui para as questões aqui mais do detalhe da proposta, e depois passarei à vereadora Sandra para ela explicar o ponto, mas aqui só uma pequena apresentação prévia. Pronto, isto trata-se também de mais de uma iniciativa no âmbito da aposta da economia do mar, que Lagos tem mantido, e uma delas, uma vez que também há pouco foi aqui referido, pela bancada do Chega, quando referiu que fizemos uma nota de imprensa a revelar a passagem de um cruzeiro por Lagos e não revelamos o Dia Nacional do Bombeiro, que é dia 28 ou 29, ou o dia que a Associação de Bombeiros entende dar como grande relevo, e que no caso de Lagos tem um dia especial em que se comemora e que eu estou sempre, ou quase sempre, lá presente ao lado deles, mas mais do que no dia em que se comemora um dia que marque o Dia dos Bombeiros, estou lá quase sempre, todos os dias a dar apoio à Associação de Bombeiros, mais do que um dia no dia de festa. Para mim, eu estou sempre presente em todos os dias. Mas, como eu dizia, no âmbito da aposta da economia do mar, uma das coisas que se tem trabalhado também há algum tempo entre o público e o privado é sobre esta vertente do turismo náutico de cruzeiros. Lagos não tem condições para ter um porto de cruzeiros grande, nem sei se o queria também, na verdade não sei se o queria, para não dizer que não queria, mas este tipo de porto de cruzeiros ao largo para cruzeiros mais pequenos é uma aposta que está a ser iniciada, em que foi feita a primeira tentativa muito bem conseguida no dia que eles passaram por cá, no primeiro teste, em que eles não passaram por cá, não pararam, eu não fui lá e eles foram-se embora. Não, eles na verdade chegaram cá de manhã, atracaram e todo aquele conjunto de passageiros que tinham iniciado viagem 7 dias ou 6 dias antes em Barcelona e que tinham feito Espanha e acabavam em Portugal, tiveram o dia para passar em Lagos. Estamos a falar de cruzeiros até 180 passageiros, que é possível fazer estas paragens em destinos que eles consideram destinos premium, em que Lagos foi considerado um deles, daí que eles começaram em Barcelona, foram em Palma de Maiorca, foram a Valência, foram a Málaga, a Cádiz e vão a Lagos, não quiseram ir a outro sítio, quiseram vir a Lagos e vão acabar em Lisboa. Em outubro irão repetir este mesmo cruzeiro. No próximo ano irão repetir, mas um cruzeiro maior que virá de Malta, Itália, Espanha e Portugal, e o que está combinado é acontecer o que aconteceu, que é o cruzeiro atraca no sítio onde estava e os passageiros, como disse, podem passar o dia e passaram o dia em Lagos. Vêm de manhã e têm a obrigação de regressar até à hora limite, que é às 4, 5, 6 da tarde. Pronto, e que é uma aposta
que acho que é importante para Lagos. Não é um turismo de massas, também não queremos, e daí que eu não quero um porto de cruzeiros com 3 ou 4 mil passageiros, mas um porto de cruzeiros com 150 a 200 passageiros que vêm à terra e que fazem um dia em Lagos e que se calhar ficam apaixonados, como facilmente isso acontece, no ano seguinte se calhar já não fazem cruzeiro e já têm como destino Lagos, ainda para mais é um público-alvo que normalmente não é um público-alvo de sol e praia, é um público-alvo mais de história, mais de lazer, porque é uma idade média mais avançada, daí que é uma boa aposta. Pronto, e como se tratou da primeira vez que isto acontecia, gentilmente a companhia e, no caso, o comandante convidou-me para ir a bordo, conhecer o cruzeiro e estarmos lá uma hora a falar e a discutir vamos lá, as características do cruzeiro e a aposta da empresa para o destino Lagos. Portanto, daí que, da mesma maneira que valorizamos os bombeiros e muito, e continuaremos a valorizar, também não deixaremos de aproveitar todas as oportunidades que sejam de excelência para Lagos. Em relação a este ponto, vereadora Sandra. Boa noite a todos os presentes, aqui nesta maravilhosa audiência em casa. Em relação, portanto, à proposta de isenção do pagamento das taxas deste evento. Portanto, foi um evento que decorreu de 12 a 14 de maio, portanto, aqui na nossa Marina. Foram 3 dias em que se promoveram os conceitos de veículos e equipamentos náuticos e elétricos, com uma aposta bastante acentuada na sustentabilidade, reunindo representantes de várias marcas e demonstrações com passeios também náuticos com estes veículos que eles tinham, portanto, em exposição, em simultâneo com algumas atividades lúdicas, músicas, conferências também destas temáticas com alguns proletores nacionais e internacionais e desta forma divulgando também o potencial náutico e turístico, portanto, aqui da nossa Baía. De facto, já é a segunda edição, a primeira edição decorreu no ano passado, o nosso apoio este ano foi no mesmo sentido do ano anterior, resume-se a um apoio logístico, com a cedência de algumas mesas, algumas baias, contentores do lixo e o pedido, de facto, da isenção das taxas, que ao abrigo do Lagos Apoia já estavam nos 50% e, portanto, a isenção serão, portanto, é o apoio que nós damos, uma vez que não há aqui apoio financeiro nem atribuição de subsídios. Portanto, este projeto foi feito em sintonia e em organização conjunta com a Marina de Lagos, com a DOCA Pesca, com a Capitania e com a Proteção Civil. Portanto, houve aqui uma apresentação de um plano de segurança e, portanto, e foram tidos todos os cuidados que, de facto, o projeto assim exigia. Foram abertas as possibilidades de experimentação dos vários equipamentos, portanto, quem quisesse ir ao evento e inscrevia-se. Foi também dado aqui um enfoque mais às atividades musicais de fim de dia para angariar o interesse e perspectivar o interesse de uma faixa etária mais jovem, também para estas questões da sustentabilidade e da educação ambiental, que é cada vez mais premente. Portanto, foi um evento que decorreu muito bem e, portanto, e para o qual proponho aqui a isenção total desta taxa no fundo é uma taxa de licença especial de ruído e de recinto improvisado. Ora, inscrições relativamente a esta proposta de isenção do pagamento da taxa. Sr. Paulo Rosário, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado ao Sr. Presidente e à vereadora pelos esclarecimentos. Sobre o que o Sr. Presidente falou, estamos de acordo. Os cruzeiros de pequeno porte podem trazer bastantes vantagens para a notoriedade de Lagos, ainda que não diretamente por vezes, se eles não vierem cá visitar, mas só o facto de eles passarem por cá e, sem dúvida, que aumenta a nossa visibilidade e pode-nos trazer um turismo mais interessante até. Uma sugestão aqui, talvez a Câmara conseguisse chegar junto da empresa que explora esta rota de cruzeiros, que uma vez até que fala que vai passar por Lagos com frequência, se conseguiríamos alguns dados estatísticos, mesmo para efeitos de marketing, em conjunto com eles, para ver quantas das pessoas vêm cá, o que os leva a vir cá, o que gostaram mais, o que gostaram menos, algumas coisas que nos permitem, na nossa política de turismo, melhorarmos as nossas condições de atração. Sobre o que estamos aqui em concreto a discutir, que é a isenção de taxas de licenças, e a vereadora Sandra explicou muito bem que o evento correu bem,
tal como tinha corrido o ano passado. Era só mesmo uma curiosidade, se tudo aquilo que os promotores se comprometeram, cumpriram, se podemos dizer que há um registro impecável de tudo aquilo que eles se comprometeram a realizar, a cuidar e a manter, se houve algumas queixas, se houve menos queixas que o ano passado, se é que houve algumas, só para nós termos uma noção mais rigorosa sobre este evento e podermos, de facto, considerá-lo como um evento seguro de aprovar e de repetir. Obrigado. Sr. Carlos Glória, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa noite a todos os que aqui estão e os que vêm em casa. Uma das primeiras perguntas é, tendo havido já, segundo me parece, 2 assembleias, só agora é que vem à Assembleia este pedido. Em primeiro lugar, acho desde 24 de Abril, que foi o momento em que foi solicitada a isenção, só agora é que, no final de maio, é que aqui aparece. Depois há outra questão. Eles não pagam só este tipo de taxas, eles têm que pagar outras, não é? Pagam, nomeadamente, a Sociedade Portuguesa de Autores, direitos conexos. E porque é que será assim que a Câmara tem que dar de largo as taxas que neste momento eles estão a pedir a isenção? Certamente que eles também têm uma atividade que é rentável, porque senão não a faziam. E é esta questão que eu queria que me clarificassem, para que se entenda um bocadinho melhor porque é que vem agora à Assembleia este pedido. Muito obrigado. Não há mais inscrições. Portanto, a Sra. Nuno Serafim, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de dar os parabéns ao Sr. Presidente e aos seus vereadores, ao Sr. Vice-Presidente e aos seus vereadores, porque, obviamente, este tipo de eventos são positivos e transportam uma forma de transportar a marca Lagos além fronteiras. Acho que a qualificação do destino Lagos passa muito por este tipo de situações, nós conseguirmos trazer para cá coisas deste género, e pena foi só, não é nenhum reparo, nem nenhuma crítica, mas pena foi só não termos sabido da existência do evento. Eu só tive conhecimento no fim, depois de ele ter acabado, porque sem dúvida que gostaria também de ter visitado a exposição e acho que é positivo e acho que é uma forma também daquela zona da cidade, da própria Marina, ganhar ali uma dimensão diferente daquela que tem estado sujeita só relativamente à sua atividade e nesse sentido dar-lhe os parabéns, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Sr. Vereadores, por terem conseguido captar em conjunto com os operadores privados que participaram, conseguirem captar este evento para cá. Dito isto, obviamente que a isenção da taxa será um dos benefícios que a Câmara poderá dar, entre outros, e que provavelmente deve e deverá dar para este tipo de situações, Sr. Presidente. E acho que essa possibilidade de podermos isentar as taxas, os impostos e as tarifas é positivo e é uma forma de nós exercermos o poder local. Pena é, Sr. Presidente, numa Câmara Municipal como a nossa, que tem de receita 27 milhões de IMT, o Sr. Presidente não tenha tido tempo também para fazer um despacho e isentar a tarifa de disponibilidade, pelo menos só para a habitação própria permanente daqueles indivíduos que moram e trabalham em Lagos, dos verdadeiros lacobrigenses, daqueles que trabalham que são funcionários municipais e que são funcionários dos privados e que são funcionários de toda a gente, como o senhor gosta de falar, da funcionalidade das pessoas. A pena é que não tenha a mesma disponibilidade de isentar a tarifa de disponibilidade a quem tem habitação própria permanente na cidade de Lagos. Isso sim seria um exercício das suas competências, essas que lhes estão delegadas, um exercício bastante proveitoso para quem cá trabalha e para quem cá vive. Vamos esperar que um dia não isente só feiras, que também isente as tarifas de disponibilidade a quem cá vive e trabalha. Muito obrigado. Sr. Carlos Saúde, faz favor. Bem, Sr. Presidente, eu estava quase a dizer que ia fazer as minhas as palavras do
membro da bancada do PSD, Nuno Serafim. Mas não, esta última parte estragou tudo, mas a primeira parte sim, é efetivamente a isenção deste tipo de eventos em Lagos que só dignificam Lagos, e o grande apoio que se possa dar nem é tão grande assim, porque ao fim e ao cabo a isenção estamos a falar de pouco mais de 200 euros, portanto são valores que, para os eventos que são, acho que nós só poderemos apoiar e votar a favor, e que venham mais eventos destes para Lagos, que bem precisamos. Sr. Nuno Serafim. Sr. Presidente, muito obrigado. Eu acho que não ouvi bem, e então vou pedir ao Sr. Deputado para repetir. Quer dizer, estamos de acordo em relação ao evento, à isenção de taxa. A única diferença entre nós é que eu acho que quem mora e vive em Lagos não deve pagar taxa de disponibilidade. E o senhor, que é Presidente Junto e Deputado da Assembleia Municipal, acha que a Câmara deve continuar a carregar os cidadãos de Lagos. É essa a nossa diferença, Sr. Presidente. Eu já desconfiava dela há bastante tempo, mas gostei de ouvir as suas palavras a dizer que o senhor disse que os lacobugenses devem pagar a taxa de disponibilidade da água, ao contrário do PSD, que acha que quem cá trabalha e quem cá vive deveria ser isento, Sr. Presidente, devia estar isentado. Fica-lhe bem, como Presidente de Junta. Sr. Carlos de Saúde. Sr. Presidente, eu para espetáculos destes não faço parte, portanto, se o senhor quiser ser palhaço ou estar aqui a fazer espetáculo, eu não faço. Portanto, acho que não disse isso, não o disse, não ponho na minha boca palavras que eu não disse, portanto, eu não vou entrar em espetáculos, porque para espetáculo há outros sítios para ir, não para a Assembleia Municipal. Pois, mas isto, portanto, agora dou-lhe a palavra. Agora dou-lhe a palavra, mas depois não estamos numa votação. Vamos votar uma proposta da Câmara e isso é espetáculo. A gente já percebeu que o Sr. Presidente da Junta, espetáculos só daqueles que não paga bilhete. Que o Sr. Presidente, pelo visto, vai ao circo, costuma ir ao circo, mas só os vai àqueles que nem cobram o bilhete. Aqui não há espetáculo. Aqui os cidadãos de Lagos pagam-lhe uma senha para o senhor estar presente. E palhaços. Palhacinhos, o senhor deve-os conhecer, porque devem ser da sua intimidade. Eu não lhe chamei palhaço, eu não lhe ofendi. O senhor, aquilo que disse na sua intervenção foi: concordo com o deputado do PSD na primeira parte da sua intervenção de isenção da taxa. Ora, não concorda na segunda, é que é pedir isenção da tarifa de saneamento. Isso não lhe dá o direito... Não era de saneamento. Tarifa de disponibilidade. Peço desculpa, Sr. Presidente. Isso não lhe dá direito e depois de adjetivar da forma como adjetivou. Isso não lhe confere a si nem a mim. E eu nunca utilizei essa expressão nesta Assembleia, nem para si, nem para ninguém. Mas a educação de cada um, só a acabar. Sr. Presidente, tem tempo. A educação de cada um fica nas palavras de cada um, Sr. Presidente de Junta. Pois, é muito simples. É muito simples, é para pedir rápido. desculpa pelo ter chamado palhaço ao Sr. Nuno Serafim. Portanto, assumo essa falha, mas quanto ao resto, não. Sr. Manuel Freire, faz favor. Sr. Presidente, sobre este ponto em concreto, nós, como habitualmente, em tantos outros que têm cá vindo, desde os circos, carrosséis e outros tais, também não temos nada a opor, iremos votar favoravelmente. Tudo no seu devido lugar, circos, carrosséis e que tais, portanto, e com as suas isenções que a Câmara costuma dar, portanto, e a Assembleia, portanto, geralmente também. E é mais uma isenção que aqui temos em cima da mesa e que vamos votar. Quem? Senhora Vereadora. As respostas sim, ainda. Faz favor. Ora bem, vamos lá ver se consigo clarificar todas as questões. Portanto, em relação à questão do Sr. Deputado Paulo Rosário, de facto, o que foi prometido à partida foi cumprido. Portanto, quando eu digo à partida, é daquilo que tive conhecimento, como é evidente. Foi, inclusivamente, feita uma comunicação por parte da organização para as unidades hoteleiras aqui mais próximas, que foi uma das preocupações que nós tivemos. Ainda que o evento musical tivesse um horário até às 11 da noite, ainda assim deveria de haver uma comunicação estabelecimento a estabelecimento, e foi feita. Portanto, fomos tendo o conhecimento desses e-mails que foram enviados e alguns que foram conversas também reforçadas, portanto, presencialmente, no sentido de identificar, promover, portanto, o evento que se estaria a decorrer, convidar
à participação e também, igualmente, em relação à promessa de que não ultrapassaria às 23 qualquer tipo de emissão sonora resultante dos concertos ou dos DJs que ali estariam. E, de facto, foi cumprido. Portanto, nas 3 noites em que houve estes eventos musicais, às 11 da noite já não havia qualquer ruído relacionado com estes concertos. Também foi cumprido em tudo o que era logística da organização, em termos de recolha do lixo. Portanto, houve ali muita atenção também pela presença permanente de todos aqueles que colaboraram com o evento, inclusive da Marina, que não tinha qualquer intenção de ter ali, naquele espaço, uma situação que fosse menos correta. Portanto, daquilo que tivemos essa percepção, sim, foi cumprido e foi bastante positivo. Portanto, e com isto também reforçar que a possibilidade do ruído era mesmo até às 23 e foi questão de cumprimento absoluto e assim decorreu. Em relação aqui à questão apresentada por Lagos com o Futuro, de facto não haveria como fazer de outra forma. Portanto, a apresentação do pedido de patrocínio e de apoio logístico a 26 de abril permite-nos trazer esta questão à reunião de Câmara, para além de respondermos e proporcionarmos e de solicitarmos aquilo que era necessário para completar o pedido, veio à reunião de Câmara a 12 de maio e, como tal, vem agora à Assembleia Municipal a 29 de maio. Contudo, a organização do evento sabe que esta taxa está suspensa porque será decidida hoje, aqui em Assembleia, se será ou não isenta. Portanto, não houve uma isenção prévia de pagamento de taxas, mas sim, portanto, uma posterior análise face aos timings em que surgiu. Portanto, não teríamos como apresentar mais cedo. Portanto, e seguimos os procedimentos corretos. Em relação às outras taxas, sim, todas as outras taxas terão sido pagas pela organização. A nossa, de facto, foi aquilo que nós podemos colaborar. Portanto, não, claro que vem sempre o pedido de patrocínio financeiro. Portanto, e nós dissemos que em relação a isso não iríamos, portanto, aderir. Mas sim, àquilo que era viável, o apoio logístico como foi dado, que não foi nada de excepcional, e, portanto, esta isenção que muito nos traz favoravelmente, porque, de facto, foram fotografadas, foram filmadas. Portanto, há filmes deste evento que estão neste momento a percorrer o mundo e traz quer turistas para a nossa atividade náutica por excelência, quer também como estamos na linha da frente naquilo que é a defesa e a divulgação e, portanto, e a aposta em atividades náuticas sustentáveis. Portanto, penso que será um pequeníssimo investimento face aos benefícios. Em relação, portanto, à observação do deputado Nuno Serafim, muito obrigada. Penso que são eventos que, de facto, são importantes para a nossa cidade. Exige uma grande concertação e um grande investimento da parte da organização e eles cumprem, de facto, trazem pessoas e marcas muito interessantes. E depois é muito interessante podermos, às vezes, participar nas atividades e perceber as dinâmicas e os equipamentos novos que estão a ser promovidos e que certamente serão o futuro próximo para que nós consigamos passar um pouco mais à frente nesta área da mobilidade elétrica. Em relação, portanto, ao PS, portanto, é mesmo isso, é aquilo que nós estamos a fazer, é procurar eventos âncora e que beneficiem e que promovam Lagos em todo o mundo de uma forma positiva. Portanto, só teríamos que aproveitar e, portanto, penso que clarifiquei qualquer questão aberta para... Rui Araújo. Muito obrigado, Sra. Presidente. É só para dizer que a Sra. Vereadora Sandra Oliveira acabou agora de descrever neste procedimento como deve ser um procedimento com respeito pelos órgãos autárquicos. Independentemente de saber se é maioria ou não se comprometeu com uma decisão certa e respeitou a autonomia dos órgãos. Muito obrigado. Mais alguma intervenção? Portanto, estamos todos esclarecidos relativamente à votação, à proposta, que vai ser posta então à votação. Esta isenção deste pagamento de taxa. Quem vota contra? Estamos todos em condições de votar? Estamos todos em condições de votar? Quem vota contra,
Chega, PSD, LCF, PS, CDU, Bloco. Quem se abstém? Portanto, pela mesma ordem. Não há abstenções. Há uma abstenção aqui. Portanto, o Sr. Jacomo tem uma abstenção. Portanto, quem vota favoravelmente, votam todos os restantes. A votação, portanto, é de 24 a favor e uma abstenção, penso eu. Não é? Luís, não é? 24? Portanto, foi aprovada por maioria esmagadora. Rui Araújo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ao abrigo do artigo 59º, declaração de voto do Regimento da Assembleia Municipal, no ponto número 1, cada grupo municipal, cada membro independente da Assembleia Municipal ou cada membro da Assembleia Municipal, a título individual, tem direito a produzir no final de cada votação uma declaração de voto, esclarecendo o sentido da sua votação. Pelo que eu declaro individualmente que votei a favor, porque apesar de ser um valor simbólico, 221,97 €, é um valor que significa o caminho para que o município incentiva, que tipo de eventos que o município incentiva a fazer. Peço desculpa. Muito obrigado. Serão certamente as razões de todos os que votaram a favor, mas de qualquer maneira, portanto, muito bem. Terminamos aqui os nossos trabalhos desta Assembleia Municipal. Continuação de bom trabalho para todos. E a ata, portanto, alguém se opõe a que a ata seja aprovada em minuta? Também ninguém se opõe. Então, sim, senhor. É aprovada a ata em minuta, por unanimidade. Sim, senhor. Continuação de bom trabalho.